Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Estamos no dia 11 de dezembro, né? Reta final aí do ano. É a nossa 16ª edição do Close Experts. Então, eu e a Letícia estamos aqui sempre. A gente já tem alguma experiência nisso. Queria primeiramente, né, dar boas-vindas a todos que estão aqui, explicar um pouquinho do conceito desse Close Experts, daí eu e a Letícia a gente vai se apresentar um pouquinho mais também. Para quem está aqui pela primeira vez, né, o Close Experts é o evento mensal da Close Care que a gente realiza online com a intenção de promover trocas. Então, a ideia é que a gente traz aqui uma pessoa especialista, para poder explorar um tema com vocês que estão aqui presentes com a gente e trocar. Então, a gente vai ter um momento, sim, aqui de apresentação, de insights iniciais, mas acho que a gente sempre procura incentivar muito que vocês comentem aqui no chat do YouTube, mandem suas opiniões, contem como vocês fazem na empresa de vocês, tragam perguntas, dúvidas, porque a nossa maior intenção é conectar realmente vocês com essas pessoas especialistas, né? Então, me apresentando, eu sou a Amanda, sou gerente de marketing e canais aqui na Close Care. Eu sou a host do evento, então eu estou aqui mais para facilitar, né, toda essa interação e esse conteúdo. Nossa especialista que está sempre aqui conosco mesmo é a Letícia. Em algumas edições a gente traz convidados, mas o tema de hoje, gente, o tema de hoje é passo a passo para construir o seu planejamento anual de absenteísmo. E eu não poderia pensar em pessoa melhor para falar sobre esse assunto para vocês do que a Letícia. Então, Lê, vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais para quem ainda não te conhece, né? E aí a gente já dá início aqui à nossa sessão. Muito bom, obrigada, Amanda. Gente, para quem ainda eu não me apresentei, né? Acho que nas outras edições que não estiveram, então quem está chegando hoje nessa primeira edição, seja muito bem-vindo também. Espero que você aproveite bastante o conteúdo de hoje, que está bem legal, né? De passo a passo. Eu sou Letícia. Eu sou médica do trabalho, tenho especialização também em nutrologia, sou CEO aqui da Close Care, né? E aqui dentro do Close Experts a gente fala bastante mesmo sobre gestão de absenteísmo, né? Tanto ali para os times não só de saúde, né? Mas também para todo mundo que está se especializando nessa área de gestão de absenteísmo. Então, com muitos de vocês nós já estivemos, foram meus alunos ali no curso de absenteísmo, e aí vem no Close Experts também, para se aprofundar um pouquinho mais, para pegar um pouquinho mais de dica prática, que acho que essa é um pouquinho da nossa missão aqui, trazer bastante praticidade para as pessoas aqui, para não ficar só na teoria da gestão de absenteísmo, mas como vocês conseguem rapidamente materializar ali as ações nas empresas onde vocês trabalham também. Perfeito, perfeito, Lê. Obrigada por essa introdução inicial. Pessoal, quem está acompanhando a gente, puder mandar aqui no chat já para a gente começar a interagir. Qual, né, o cargo de vocês, com que vocês trabalham hoje, a empresa que vocês trabalham, em qual cidade vocês ficam. A gente já vai se conhecendo um pouquinho e começando essa interação, tá bom? A Letícia vai fazer uma apresentação agora, como eu sempre gosto de ressaltar, podem já ir mandando perguntas, não precisam esperar ela acabar não, que a gente já vai aqui juntando todas as questões para a gente trazer na nossa parte aqui de trocas, tá bom? Então, Lê, fica à vontade, o palco é todo seu para trazer aqui os principais insights do tema e já já a gente conversa um pouquinho mais. Muito bom, gente. A gente resolveu trazer esse tema agora no finalzinho do ano, porque eu sei que muita gente está preparando, fazendo o seu planejamento, fazendo as suas reuniões aí com os times para preparar. Então, acho que foi um tema também que foi sugerido aqui por vocês. Então, como que eu vou construir o meu planejamento anual de absenteísmo para chegar ali no dia 1º e o plano já começar a acontecer. Então, é isso que a gente vai falar hoje. E eu vou falar tanto para empresas que têm já, talvez, algumas ações, alguns indicadores, mas também para empresas, né, ou para situações ali, para profissionais que ainda não têm nada, tá? Então, fiquem aqui, que acho que vai servir ali para todas as situações.
E aí coloquem aqui para mim, né? Eu acho que para a gente ter uma troca aqui, igual a Amanda falou, coloquem para mim se vocês já têm algum plano em ação de absenteísmo ou se vocês vão construir do zero, porque aí eu posso ir ajudando vocês também com dicas ali mais direcionadas, tá? Para ficar bem proveitoso aqui um momento, principalmente para quem está aqui no ao vivo, né? Vamos lá, a apresentação aqui vai demorar mais ou menos uns 20 minutinhos, tá, gente? E aí depois a gente já abre para as dúvidas, só para vocês saberem como que é a dinâmica, se vocês ainda não viram algum Close Experts. Desafio de 2026, eu queria trazer um pouco desse cenário aqui para vocês. Eu costumo falar que o absenteísmo, ele já deixou de ser um problema só operacional, né? O que quer dizer isso? Ah, como que eu recebo? Ah, eu preciso centralizar. Acho que a gente está indo bastante além disso, então tem muitas áreas ali, tanto de RH quanto também de SESMIC, que estão sendo instigadas a aprender mais sobre gestão de absenteísmo, porque ele tem se tornado cada vez mais um indicador ali de negócio, né? Então, muitas vezes, vocês são estimulados, os profissionais são estimulados a olhar para o absenteísmo por conta de uma necessidade da empresa, então, do negócio como um todo. Às vezes é uma diretriz para todas as áreas, desculpa, para redução de custos. E aí, a gestão de absenteísmo, vocês são cobrados a entender mais sobre como fazer gestão de absenteísmo. Além disso, a saúde mental vai continuar em foco em 2026, tá? Eu acho que ela não começou em 2025, mas com certeza ela atingiu ali um pico, né, da gente falar sobre isso em 2025, e podem ter certeza que em 2026 vocês vão falar muito ainda sobre saúde mental dentro das empresas de vocês, muito ali impulsionado, né, pelas mudanças regulatórias para a NR1, foco ali em riscos psicossociais, então se falou muito em 2025 e 2026, vocês vão precisar se aprofundar ainda mais com relação a essa temática, e isso está muito relacionado com absenteísmo e com presenteísmo também, essa temática dos riscos ocupacionais. Além disso, né, eu acho que, eu falo até que a minha filha, que já fala muito sobre decisões baseadas em dados, ela está começando ali a entrar no mundo de trabalho, então é muito importante que a gente proponha um programa, que a gente realmente use, né, ali o dinheiro, o orçamento da nossa área com dados, né, decisões ali baseadas em dados, então isso tem se tornado ali um letramento necessário, né, para todos os profissionais, inclusive aqui para os profissionais de saúde, segurança e de RH também, e quando a gente fala em absenteísmo, ainda mais, tá? E é claro que, né, outro desafio também de 2026 é preservar com certeza a saúde dos trabalhadores, evitar afastamentos, né, quer seja ali afastamentos pela previdência, mas também o absenteísmo ali do dia a dia que não necessariamente gera um afastamento previdenciário, tá? E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho, então, como interpretar os dados de 2025, porque é essencial que você olhe os dados de 2025, inclusive para você sugerir ações ali baseadas em dados, conforme a gente estava falando. Como que a gente, então, transforma dados em prioridades claras? E aqui eu costumo falar, gente, que o grande, não é erro, tá bom? Mas a gente se perde muito quando a gente quer avaliar todos os dados. Quando a gente se perde ali, a gente olha um dado e a gente quer fazer uma segunda quebra, uma terceira quebra, e aí a gente pede ali para alguém um dado adicional, porque você quer ver um outro ângulo, e você acaba se perdendo. Porque, às vezes, é, é o que está ali, né? O que está mais na cara é onde você deve trabalhar. Você não precisa necessariamente ficar aprofundando tantos e tantos e tantos dados se você ainda não começou, sabe? Quando você olha, eu falo assim, quando você olha os dados básicos e você começa a implantar as ações, aí sim começam a aparecer as outras necessidades. Mas você não precisa ficar aqui muito aprofundando demais. Comece por aqui, ó.
quando a gente fala de absenteísmo, comece com as tendências, né? O que é tendência? Ali é a taxa de absenteísmo de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Analise esses dados. Esse é um dado que muitas pessoas têm. Coloquem depois aqui para mim no chat quem tem taxa de absenteísmo avaliada por mês. Então, na sua empresa, eu já costuma ver esse indicador aqui. E aqui é onde você já vai começar a avaliar. Você tem algum mês na sua empresa ali que realmente tem um pico, né? Ou alguns meses que você tem um pico, como que isso atrapalha ali a operação da sua empresa? Você já pode começar a olhar esses dados de tendências. O segundo, dado que você vai olhar são os principais seeds. Então, você vai ver ali por mês, né? Então, muitos de vocês avaliam isso por mês. Talvez, se você não avaliou isso por mês, olhe ali no ano. Quais são os top grupos de seeds que mais aconteceram ali do ano de 2025? Foram seeds da família F? Foram seeds da família M? Foram ali os seeds respiratórios? Foram ali, por exemplo, às vezes, dengue, né, ou a questão de doenças, infecto-contagiosas. O que aconteceu de maior dentro da sua empresa? Quais são os top 3 ou os top 5 principais grupos de seeds? Vocês têm essa clareza? Qual que foi o que acometeu mais ali a sua empresa? Além disso, por onde você pode começar? Quais foram as funções críticas ou as áreas do departamento, a regional, filial, que teve maior taxa de absenteísmo nesse ano de 2025? Se eu estivesse tomando um café agora, eu falasse assim para você, qual que foi a sua área, qual que foi a sua filial, qual foi o seu departamento que teve maior taxa de absenteísmo? Poxa, esse é um dado importantíssimo, né? A gente precisa olhar para essas áreas ali de risco maiores, quer seja a segmentação que você olha, tá bom? E vamos fazer algumas comparações. Então, se você já fez alguma coisa lá de 2024 para 25, o que você concluiu, né? Então, poxa, em 2024, quando a gente começou 2025, a gente queria atacar ali esse departamento ou essas funções. Conseguimos? Não conseguimos? O que aconteceu de 2024 para 25, né? Como que estava ali as nossas métricas internas versus o mercado? O que era esperado? A nossa taxa de absenteísmo estava muito mais alta do que de mesmo ali, empresas, né, que faz a mesma coisa que a gente. Como que a gente estava e como que a gente evoluiu de 24 ali para 25? O que a gente colheu em 2025 que foi bom e o que a gente ainda precisa melhorar? O que a gente mandou bem e o que a gente não mandou bem? Então, façam essas perguntas para vocês e vejam se vocês já conseguem responder. Talvez alguns de vocês já tenham na cabeça, nossa, Lê, minha tendência aconteceu isso, eu já sei que lá em janeiro a gente vai ter um pico e já me pediram uma ação porque vai faltar mão de obra ali para gente, já me pediram a ação ali com doenças respiratórias. Poxa, se você já tem essas informações, você já está desenhando as suas prioridades, tá? Então, se vocês souberem responder essas perguntas aqui, vocês já têm por onde começar. Perfeito aqui? Depois vão me sinalizando se está ficando claro ou não. E aí, você fez uma avaliação ali dos dados e agora a gente vai começar a desenhar o projeto, né? Então, são 4 passos ali para você construir o plano de absenteísmo de 2026. Então, você vai fazer a parte de diagnóstico. O que os dados revelaram? Você pode começar por esses pontos ali que eu trouxe para vocês, ou se vocês já estão um pouquinho mais avançados, vocês já podem olhar outras quebras também, mas tenha escrito ali o que os dados revelaram para vocês do que aconteceu em 2025, tá? Então, vocês vão colocar ali. Depois disso, o que vocês vão fazer? Priorizar. O que desses dados que vocês tinham, que vocês querem, planejam melhorar, o que mais impacta, né? O que vai mais trazer ali questão dos custos, né? Então, poxa,
nossa, o CDF, ele apareceu bastante ali e ele traz um afastamento longo, então ele impacta bastante. Além disso, a gente precisa fazer a nossa adequação com relação ao NR1. Poxa, então a gente precisa avançar nisso aqui também, né? Ou, nossa, não, é o CDM aqui porque ele é do nosso nexo técnico epidemiológico. Então, priorize ali o que você quer fazer. Porque se você quiser também muita coisa, talvez você não tenha orçamento para fazer tudo, e você não tenha time para controlar tudo também. Às vezes você vai ter que fazer um esforço muito grande, e chega um momento que você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, a priorização, ela é essencial aqui quando a gente está desenhando um projeto. Não é, gente, sobre a gente ter a vaidade de saber construir todos os planos, né? Eu tenho certeza que vocês têm capacidade técnica para isso, mas se vocês não priorizarem, vocês não vão ter braço para fazer isso acontecer no ano de 2026. Desenhe ações específicas para reduzir essas causas. Então, depois que você priorizou, então vamos imaginar, nossa, meu foco em 2026 vai ser reduzir a taxa de absenteísmo por doenças osteomusculares de ombro e coluna, certo? Ok, o que eu vou fazer, então, para reduzir essas causas? As ações, elas têm que estar relacionadas com a priorização de vocês. Não se faz ações, lista de ações, antes de priorizar aquilo que você quer fazer. Às vezes a gente tem na cabeça, a gente fica consumindo um monte de conteúdo da internet e a gente fica com múltiplas ações na cabeça. E aí a gente quer começar a desenhar um projeto com as ações. Vocês podem ter até as ações, mas vejam que está vinculada com aquilo que você vai priorizar, que vai impactar mais os custos e a frequência ali também. E por último, né, vamos planejar quem vai executar. A ação é muito bonita no papel, mas quem vai ser o responsável? Em qual prazo a gente vai fazer aquilo acontecer? Qual é o indicador que vai medir se essa ação vai ter resultado ou não, né? Se vocês deixam ações muito genéricas, melhorar a taxa de absenteísmo por doenças do CDM de ombro e de coluna. Que é isso, gente? Reduzir, basta eu reduzir um caso, eu atingir a meta, e aí vocês vão acabar 2026, vão ter ali a repercussão, o resultado que vocês desejam? Se vocês dão ações genéricas, tudo pode, tudo é justificável. Então, vocês precisam definir responsáveis, prazos e indicadores. A meta precisa ser clara, tá bom? Muito bom. Vamos dar um exemplo aqui de interpretação virando ação. Então, você pode ter visto ali um dado da sua empresa. 36% de todo o absenteísmo de 2025 veio do CDF, de transtornos mentais. Então, esse foi um dado que você coletou e você priorizou isso, certo? Então, você trouxe ele para a sua priorização. Por quê? Porque eu tive um aumento de 18% comparado a 2024, estava concentrado em 3 departamentos. De novo, informações básicas ali, ó, do que aconteceu de 24 para o 25, qual foi a taxa de absenteísmo por grupos de CID e onde que ele estava acontecendo ali mais. Então, são respostas àquelas perguntas ali iniciais que eu passei para vocês verem, né, que é simples, né, fazer isso se você vai de uma forma estruturada. E aí, quais ações você vai poder desenhar? Poxa, eu vou identificar grupos de risco de saúde mental, né? Então, talvez eu não quero olhar todos os transtornos mentais, mas eu tenho ali uma prioridade para ver os casos de burnout, né? Os casos de trabalhadores que estão sem acompanhamento médico. Eu posso querer ver os casos que têm risco de suicídio. Eu posso, então, além de olhar para o transtorno mental, fazer uma segmentação. Eu quero olhar para quem tem mais risco nesse momento. Quem vai definir é você. Aqui eu estou dando um exemplo. E aí você vai pegar esses grupos aqui dentro dos transtornos mentais e vai passar ali, por exemplo, por uma avaliação ocupacional. E aí você vai definir essa capacidade, né, que o seu time tem de fazer essa avaliação, tá? Então, esse ano de 2026, quando eu falo de saúde mental, a gente vai ter que começar a trabalhar melhor. Não vamos começar a colocar tudo já no mesmo grupo. Como que a gente vai quebrando
para poder trabalhar esse problema, que é um problema grande, né? E aí eu sempre falo que a gente precisa, quando a gente tem um desafio grande, a gente tem que ir quebrando em várias frentes para que você consiga avançar, porque senão o problema fica muito distante, você fica fazendo ações muito genéricas e que não vão te levar a um resultado ali, um avanço, né? Uma constância ali de avanço. Você pode definir que você vai treinar as lideranças com relação aos riscos ocupacionais, para que esses casos sejam identificados mais rápidos e você consiga colocar essas pessoas numa esteira de cuidado, por exemplo. Você vai fazer uma avaliação estruturada de retorno ao trabalho nos casos de afastamento de doenças relacionadas à saúde mental, para que essas pessoas não se afastem novamente. Pode ser uma ação, né? Você pode olhar esses 3 departamentos, ver quais são os riscos psicossociais desses 3 departamentos e fazer um ajuste, às vezes de carga, de escala, ou seja, você vai conversar com a área de saúde, de segurança, para ver o que pode ser feito nesses 3 departamentos, visto que tem uma concentração maior de absenteísmo nesses 3 por conta de saúde mental, tá? E acompanhamento psicológico de grupos de riscos. Então, gente, ações específicas para grupos específicos relacionados com a sua interpretação, né? Então, não fique assim, faça ações ali ajustadas, né, que tenham ali relação mesmo com a sua interpretação da sua empresa. Não precisa ficar copiando a ação. Você é a pessoa que se sabe se está lendo o dado da sua empresa, você é a pessoa que vai saber o que dá para executar, porque você também precisa colocar ação que dá para acontecer, que você tenha a mão de obra especializada, que você tenha pessoas que vão fazer a avaliação, que você tenha pessoas que vão te ajudar na análise ali dos riscos psicossociais. Então, não adianta criar ação que você não vai ter como executar, tá? Bom, indicadores aqui para 2026, né? Eu coloquei alguns indicadores aqui necessários, estratégicos, essenciais. Eu costumo falar bastante isso ali nos meus cursos, mas sempre tem gente nova entrando aqui no Close Experts, então a gente precisa falar aqui o que é muito importante. Então, taxa de absenteísmo e avaliação ali mensal, a tendência que eu tenho falado tanto para vocês, né? A quantidade média de dias por documento atestado, esse é um dado muito importante. A cada documento cadastrado, postado, né, entregue ali na sua empresa, qual que é a média de dias, né? Então, às vezes é 2, é 4, é 6. Esse número ele é muito importante para você ver se realmente você vai ter um aumento ali do seu absenteísmo, né, ou uma redução também. Se você tem casos, às vezes, mais graves, que requerem mais tempo de afastamento, então tudo isso é muito importante para você fazer a sua análise e a sua avaliação crítica em cima disso também. Distribuição dos principais grupos de CIDs e taxa de absenteísmo por grupo de CID. Então, estava falando que esse é um dado muito importante para fazer gestão de absenteísmo, né? Então, essa segmentação por grupos, ela é relevante sim. Taxa de absenteísmo por filial, departamento ou funções. Aí você vai ver o que cabe mais para a sua realidade, o que você consegue extrair. E às vezes você não vai ter de todas, porque algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho 700 filiais aqui. Não precisa, então, a taxa por todos, mas pega uma lista das top 5, top 10 filiais que tem mais taxa de absenteísmo. Você não vai fazer uma ação para 700 filiais, talvez, né? Porque talvez você precise começar de algum lugar. Então, você vai atuar naquilo que tem mais. Ou por departamento, ou por funções. Aí você vai fazer a quebra que faz mais sentido para a sua realidade. Outro ponto importante é a recorrência, né? Então, quais são aquelas pessoas dentro do universo que são hiperatestadores ou que têm uma quantidade grande de atestados. Você precisa olhar para esse público, ela pode estar com uma doença ali, pode estar perdido na rede, sem orientação, ela pode estar com uma doença crônica que foi agudizada, ela pode estar com um problema ali, às vezes, de um risco psicossocial, de um departamento, de uma área, né? Então, você precisa olhar para essas pessoas aqui, quando a gente fala de gestão de absenteísmo. E também um outro ponto é aquele absenteísmo que se converte em afastamento previdenciário. Está convertendo muito? Como que está a taxa ali realmente de casos, né, de casos que entram com atestado e que depois
viram ali um afastamento previdenciário, porque afastamento previdenciário ele é mais longo, né? Ele pode trazer uma sinalização ali indireta de que é um problema mais grave, né? E que requer. Então, você também precisa acompanhar esse parâmetro também. Como acompanhar esses indicadores em 2026? Minha sugestão aqui, que vocês criem esses rituais de acompanhamento. Semanal, o que vocês podem ver semanalmente? Os casos críticos, o acompanhamento ali das tendências dos programas que vocês implantaram. Mensalmente, olhar o dashboard, olhar então o painel de indicadores consolidados do absenteísmo e essas métricas das ações em andamento. Então, vai ver a taxa de absenteísmo no mês, o top grupos de CIDs, né? Top 5 ali, grupos do mês, se mudou com relação ao outro. Então, tudo isso na visão mensal, né? E aí a gente vai ver as métricas das ações. Então, eu falei que eu ia convocar as pessoas com CID-M para fazer uma avaliação aqui ocupacional. Quantas pessoas eu consegui convocar esse mês? Nossa, esse mês eu só consegui convocar 10 e mês passado eu tinha convocado 20. Poxa, mês passado, então, foi melhor. O que aconteceu esse mês que a gente não conseguiu? É um ponto para você ver, métrica da ação em andamento. E trimestral é importante que vocês, claro, que acompanhem ali os indicadores do mês, mas que vocês revisem as ações planejadas. Não fiquem esperando um ano para fazer uma revisão de uma ação ali que você desenhou para você acompanhar mês a mês. Tá bom? Então, aqui tem, ó, ritual de acompanhamento, tem o que eu acompanho semanalmente, o que eu acompanho mensal. Então, planejamento ali, ó, todos os passos prontinho para vocês já saírem implantando, tá? E eu trouxe um último ponto aqui, o que não fazer em 2026, que acho que é muito importante, eu sempre falo aqui para os meus times, né? É muito importante a gente saber o que fazer, mas é muito importante a gente saber o que não fazer também para não cair nas ciladas, né? Nas ciladas, então, uma delas é focar apenas na taxa de absenteísmo geral da empresa. Outra é desconsiderar grupos de CIDs e ações segmentadas. Não fiquem, né? Não desconsiderem esses grupos. O que não fazer mais? Atribuir tudo à sazonalidade. Ah, mas aconteceu esse absenteísmo por conta disso, por conta que é o mês tal. Isso daí não vai ajudar você a resolver o seu problema de absenteísmo, tá? Não acompanhar a reincidência, os casos de hiperatestadores, criar ações genéricas ou do modismo. Não façam isso, gente. Gastar dinheiro à toa, não olhar para a sua população, né? Não personalizar ali as ações para a sua realidade. E tratar saúde mental somente com campanhas e palestras superficiais. Não façam isso em 2026, tá bom? Pode ser. Não estou falando que palestras são ruins, mas é somente com isso, tá? Mais algumas dicas aqui para construir o plano de 2026. A dica 1 é comece simples, mas comece com dados. Não comece ali porque ouvi falar, porque um amigo fez, tá? Tenha consistência, né, ali na fazer e evite ali muitas complexidades no começo. Dica 2, construa projetos por setor, por área, por filial, por função. Já comece ali segmentando aquilo que mais acomete, né? Absenteísmo, ele nunca se comporta igual para todas as áreas, vai mudar. Dica 3, traga o SESMIT para junto desde o início. Então, as ações conjuntas com o time de RH e de saúde ocupacional tem muito mais impacto do que você querer jogar o jogo ali sozinho, tá? Dica 4, então olhe ali para os hiperatestadores, né, quem sai ali, né, então os hiperatestadores muitas vezes eles podem explicar de 30% a 40% do volume dos atestados, então olhe para esse grupo também de pessoas. E dica 5, gente, monitore CID-F, CID-M de perto. Na grande maioria das empresas, não posso afirmar que em todas, né, ainda serão as principais causas ali em 2026, com uma tendência a aumento ali do CID-F também, tá bom? E para terminar, o que fazer se eu ainda não tenho dados, né? Então, se eu estou zerada ali, não fiz nenhuma avaliação no começo em 2025, o que eu faço? O que eu posso fazer?
Dicas para construir esse plano, então, se você não tem nenhum dado. Dedique-se na construção e implementação da política de recebimento e validação de atestados. Comece por aí. Se você não tem nada, gente, começa ali para fazer essa política e para você poder implantar, para você começar ali a coletar os dados, fazer uma gestão inicial de absenteísmo. Comece coletando o mínimo: nome, setor, quantidade de dias, qual CID, qual tipo de documento, se era uma declaração, se era um atestado, se era uma doação de sangue. Comece com o simples, comece coletando esse mínimo. Estruture o acompanhamento manual ali pelos primeiros 60 dias. Não precisa necessariamente, se você tem uma empresa pequena, você não precisa ali de uma super ferramenta para fazer isso. Vai lá no bom e velho Excel ali e faça, né, esse lançamento dessas informações que você já vai começar. Comece pequeno ali, mas comece. Não espere o momento ideal para começar a fazer gestão de absenteísmo. Escolha áreas piloto, então eu vou começar por aqui, nessa área que eu acho que eu tenho mais absenteísmo. Talvez você não tenha certeza, mas você tem um feeling ali, escolha as áreas, não precisa começar às vezes com tudo. Use informação qualitativa dos líderes, do SESBIT. Então, os líderes, né, quem está ali na frente, tem muito essa sensação. Aonde que vocês acham que tem mais problema? O SESBIT sabe, porque ele também avalia ali as pessoas. Você pode usar essa informação qualitativa no começo, se você não tem nem a taxa de absenteísmo, se você não tem as informações dos atestados consolidados de 2025, use essa informação qualitativa. E mapeie as funções críticas ali mesmo sem números. Então, quais são as funções ou as áreas dos departamentos que você entende ali que tem maior risco, que tem maior a própria função, ou às vezes o risco mesmo, você sabidamente sabe, poxa, aqui tem mais absenteísmo. Você pode começar por ali também, tá bom? O absenteísmo, gente, ele não se reduz com mais controle, não se reduz porque eu tenho mais indicadores. Esse é um engano, vocês tratarem o absenteísmo só como indicadores. Ele se reduz, né? Melhor ali quando você tem melhor leitura, melhor priorização e melhores estratégias ali de saúde para ele se reduzir. Não achem que pelo simples fato de você ter a taxa de absenteísmo, que você olhando e achando que, nossa, essa é a causa, que ela vai melhorar. Não, melhora a leitura, prioriza, faça ações estratégicas para essa priorização, é o que vai trazer o resultado. E lembrando que absenteísmo não é um número, é sobre o que falta ali dentro da empresa para que o funcionário não precise faltar. E a gente que vai traduzir, a gente que vai trazer essas ações para que realmente o funcionário não precise faltar, né? Ou se ele está lá, também tem a questão do presenteísmo que a gente sempre fala aqui. Muito bom, acho que esse foi o último slide, Amanda. Deixo aqui também sempre o meu QR Code para vocês me seguirem ali no LinkedIn também. Isso aí, a Letícia posta vários conteúdos lá, pessoal. Então, quem quer ouvir um pouquinho mais sobre gestão de absenteísmo, acho que lá é um bom lugar para pegar um pouquinho mais de informação e insight também, né, Lei? Mas muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que trouxe insights assim muito interessantes. Eu particularmente gostei muito do exemplo que você trouxe, né? Então, beleza, você identificou isso, o que você vai fazer. Acho que essa parte prática torna muito tangível, né? Tudo que você trouxe aqui. Então, espero que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha conseguido também ter bons insights. Pessoal, eu vou passar agora para o nosso momento de trocas. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para começar esse bate-papo que a gente recebeu previamente e a gente vai explorar um pouquinho aqui. Mas gosto muito de priorizar quem está aqui ao vivo, né? Então, mandem também aqui no chat as dúvidas de vocês, o que vocês têm aqui, até de comentários, né? Então, justamente o que a Letícia falou, vocês já estão montando o plano para o ano que vem aí na empresa de vocês, o que vocês identificaram fazendo análise do passado, se vocês não têm dados, como que vocês estão pretendendo começar, compartilhem um pouco da realidade de vocês, que a gente sempre vai ampliando nossa visão com essas trocas, né? Então, acho que essa é a parte mais legal do que a gente faz aqui no Close Experts. Bom, partindo aqui para a nossa primeira pergunta, Lê, acho que tem uma bem interessante, né?
Você falou muito sobre a gente olhar, né, para os números, analisar ali os dados, principalmente do ano de 2025, para a gente conseguir ter ali foco e prioridade, né, para o plano do ano seguinte. Mas veio uma pergunta para a gente na seguinte linha: como avaliar a efetividade das ações implementadas ao longo de 2025, como campanhas, intervenções ergonômicas, programas de saúde, quando há múltiplas iniciativas simultâneas, né? Então, às vezes, na verdade, o que você fez não foi uma coisa, foram várias. E aí, como que você sabe ali o que funcionou melhor para você continuar replicando? Ótimo. Acho que esse é um ponto bastante importante aqui, né, essa dúvida, por isso que eu falei ali, para a gente acompanhar os indicadores ali das ações, né. Então, às vezes, a gente está com a ação ali, por exemplo, de chamar as pessoas para o ambulatório, está com uma ação ali, por exemplo, de passar as pessoas no psicólogo, está com uma ação de falar com a liderança, né. Mas você precisa acompanhar. Então, quais são os indicadores daquela ação? Então, quantas pessoas eu chamei para ir ao ambulatório? Quantas pessoas conseguiram passar na consulta com a psicóloga? Quantas pessoas ali, enfim, tiveram as outras ações? Porque às vezes você vai olhar para esse número e você vai falar assim: "Ah, nossa, a gente aumentou bastante alcançamos a meta ali de redução". Aí você vai ver, assim, que você não passou ninguém. Você não passou ninguém a avaliação ocupacional, porém você passou muita gente ali na psicóloga, certo? Então, se você não medir também, essa evolução, fazer a gestão das suas ações, você vai poder fazer a leitura equivocada, você não vai saber o que está movendo o ponteiro. Então é muito importante que você tenha isso, que você tenha também a conversa ali com os profissionais que estão executando. Então talvez a psicóloga vai te falar: "Olha, eh" Letícia, eu avaliei essas 10 pessoas aqui e olha, senti que foi bastante positivo, elas voltaram na semana que na outra semana, me trouxeram ali, né, como estão acompanhando agora com o psiquiatra, me deram retorno. Poxa, aí é outra informação que você tem, né, então você também precisa estar perto ali das pessoas que estão executando o plano e você ter essas reuniões semanais, não falei dos casos críticos aqui? É importante que você tenha essas informações, esse retorno de quem está executando ali a ação, né, então, é relevante. Poxa, eu tenho uma ação ali de treinar os meus líderes com relação a riscos psicossociais. Fiz o meu primeiro evento, quantas pessoas participaram? 2. Poxa, quantos gestores eu tenho? 70. Né, então não é só o evento de você realizar ali a tentativa, não é só sobre você, é sobre o quanto que você atingiu dessas pessoas também. Então, não se esqueçam de acompanhar esses indicadores também que falam sobre o processo, aí sim você vai conseguir. "Ah, estou tentando colocar ali as pessoas para passar em consulta, mas infelizmente eu não tenho SESMIT próprio, eu tenho que usar a minha rede". Não conseguiu nenhum. Não consegui. Tentou no segundo mês, não conseguiu. No terceiro, não conseguiu. Faz a reavaliação trimestral que eu sugeri para vocês. Poxa, essa ação aqui a gente não está conseguindo encaixar, e aí você já tira, e aí você substitui. Então é muito importante que você vá alimentando, né, e vendo o que está acontecendo com as suas ações também. Perfeito, Lê. Muito bom, acho que faz todo sentido, acho que a gente consegue sim diferenciar lá na ponta o que cada coisa está trazendo ali de impacto, né? Dessa forma que você trouxe. Eu tenho uma próxima pergunta aqui, que eu até já vou ler ela, mas vou aproveitar e comentar, pessoal. A gente vou citar aqui o nosso curso, só explicando, a gente tem um curso de gestão de absenteísmo, né, que a gente ensina ali o método RRCC de gestão de absenteísmo, que é um método proprietário aqui, criado pela Close Care, encabeçado pela Letícia, que é a professora do curso. E a gente tem uma aulinha ali no curso que a gente fala de comitê de absenteísmo, né? Então, até ia pedir para você explorar um pouquinho sobre o funcionamento desse comitê nessa resposta aqui também, tá? Mas a pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: quais stakeholders e quais processos críticos devem ser
engajados desde o primeiro dia, né, líderes de operação, segurança do trabalho, saúde ocupacional, TI, jurídico, para garantir que, mesmo sem dados históricos, as ações planejadas sejam factíveis, mensuráveis e alinhadas às áreas que detêm informações em algum nível, informações parciais sobre o processo. Ótimo. Bom, eu vou quebrar aqui em dois ângulos, tá? A questão do comitê de absenteísmo. O comitê de absenteísmo tem que ser criado se você tem uma política clara, né? Que já foi validada ali pelo jurídico, né? Que foi ali também repassada, que foi treinada, né? Então, assim, comitê, ele vai acontecer quando você já tem regras claras ali do que precisa ser feito. Então, acho que esse é um ponto essencial. Se você já tem, então, uma política clara, você já tem as pessoas ali que estiveram envolvidas, provavelmente RH, jurídico, saúde, segurança, as liderança, e às vezes até o grupo de funcionários também que representam, tá? Então, se você já tem isso, são essas pessoas que você vai chamar ali para fazer a interação mensal com vocês. Pelo menos na mensal, ali no resultado mensal, você trazer as pessoas e quem também está participando das suas ações. Das ações que você está executando, quem são os responsáveis, lembra que a gente colocou lá? Você tem que chamar essas pessoas também, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Não adianta você chamar alguém que não está nem sabendo o que está acontecendo. Ela só vai criticar, não vai entender, não vai contribuir, ela não vai estar alinhada com o seu objetivo. Então, eu falaria para você, nem chama. A coisa, faça uma reunião à parte, não para apresentar os seus resultados. Faz uma reunião, tenta engajar essa pessoa, tenta explicar o que você faz, né? Toma ali um café com ela. Aí depois você a convida para um comitê, porque senão a pessoa ela não vai conseguir somar com você se ela não estiver alinhada com o seu objetivo. Senão pode ser uma pessoa que vai entrar lá e que vai achar uma grande besteira esse negócio de gestão de absenteísmo, tá? Então, e aí desestimula as outras pessoas e entra numa discussão que não é. Quem está dentro do comitê de absenteísmo é porque acredita na gestão de absenteísmo, esteve envolvido desde o começo, né? Então, acho que isso cada um vai ter seu papel e sua responsabilidade. Aí sim as trocas ficam muito mais positivas num comitê, tá? Não cometam ali de chamar qualquer pessoa aleatória para fazer parte. Tá bom? Perfeito, Lê. Muito bom. E aí a gente tem agora uma que é clássica. Essa aqui já é uma que sempre aparece, né? Então, ao definir iniciativas para 2026, como entender o que eu devo priorizar entre ações de prevenção, cuidado e gestão dos casos, né? Então a gente sempre ouve isso, né, Lea? Eu foco em prevenir ou eu foco em tratar o que está agora acontecendo. E acho que é uma questão super válida, porque os recursos muitas vezes são escassos, né? E você precisa, de alguma forma, priorizar. Mas vou pedir para a Lei explorar um pouquinho mais desse assunto aqui. Ótimo, essa pergunta ela sempre cai, tamanha a importância dela, né? E eu acho que por isso que a gente sempre aparece, porque realmente é uma dor ali, ela não aparece à toa, né? E acho que a gente precisa entender muito isso, que quando as pessoas perguntam muito é porque elas estão na angústia ali, e às vezes a gente fala, mas às vezes as pessoas não conseguem encontrar um caminho para resolver isso, né? E isso aconteceu muito, muito, muito em 2025 por conta da questão da NR1, né, Amanda? A gente acha que várias pessoas. E aí, às vezes, você entra num debate que vai ter um lado, vai ter o outro, mas no final das contas, se você está ali no olho do furacão, se é sua responsabilidade olhar para isso, às vezes você vai ter que fazer, você vai ter que ver assim, que você precisa decidir. Às vezes você vai ser difícil você ir para um lado ou para o outro. Eu lembro que alguns momentos nessa questão da saúde, as pessoas falam assim, mas eu não tenho que prevenir, olhar para a gestão de absenteísmo, olhar para o CID, para quem já está doente, por que eu deveria fazer isso? Eu não devo prevenir, eu não devo ali tirar o risco psicossocial, não é? Sim, sim, eu acho que se a gente começasse a história agora,
certamente eu falaria que a gente precisa atuar muito mais na prevenção. Mas eu até gravei um vídeo, acho que foi lá no LinkedIn, que era exatamente sobre isso, né. Então, muitas ações ali realmente de saúde e prevenção, eh, e aí o médico coordenador foi avaliar aqui o protocolo junto comigo, o protocolo de absenteísmo de saúde mental, e se deparou ali, nossa, como que pode em uma semana, colocando aqui o protocolo, eu detectei que eu tinha quatro funcionários que apresentaram atestados relacionados com, lesão, né, autolesão ali, então provavelmente uma tentativa de suicídio. E aí você fala o quê? "Ah, não, vamos trabalhar em prevenção", e você não vai olhar para as pessoas que estão doentes, porque eu preciso trabalhar. Não dá para você escolher. Quem tá à frente do negócio, quem está vendo os seus dados, não vai escolher, não vai falar, não vai decidir: "Ah, eu não vou olhar para essas pessoas, porque eu estou olhando só para para a prevenção". Ninguém vai decidir isso. Então a prática, ela responde, sabe. Você está olhando os dados ou você vai falar: "Não, não vou olhar os dados de absenteísmo, porque não quero olhar". Também não vai, se você está ali na sua responsabilidade, você vai olhar para esses dados. E aí a gente viu, você não vai olhar para quem está com burnout, porque você só está fazendo ação para prevenir o burnout? Não é assim, né. É o famoso não dá para colocar a faquinha no pescoço da pessoa, né, e falar para ela decidir, porque ela vai, se você é responsável, você vai ter que fazer algumas ações para tratar e olhar quem já está e para prevenir, porque senão você também não estanca a quantidade de coisas. Você não vai olhar para quem está afastado pelo INSS, porque a pessoa já está com diagnóstico. Eu ouvi algumas coisas assim, né? Ah, mas eu não vou olhar para quem está afastado pelo INSS, porque já está pelo INSS mesmo e já está com diagnóstico. Está melhor do que quem ainda nem sabe que vai ficar doente. Não, gente, não se escolhe esse tipo de coisa, porque quem está afastado pelo INSS vai ter que voltar, e não é magicamente que a doença ali acabou, né. Se ela volta e o ambiente está igual, como que você faz? Então, não fiquem com essa carga de ter que decidir se eu vou para lá ou vou para cá. No final das contas, se você está olhando, se você está envolvido com a gestão de absenteísmo, eu sinto lhe dizer, ou não, fico feliz em dizer que tem profissionais capacitados para isso e pessoas que estão preocupadas, com isso e não estão querendo só seguir, às vezes, a teoria ali e vão olhar. E você vai olhar. Talvez você não tenha braço para fazer tudo, mas aquilo que é emergencial, você vai olhar. Não tem como você não olhar, tá. Então, essa é a realidade que eu vejo dos colegas aqui, né, que assim: "Ah, poxa, se eu pudesse, eu faria isso, mas a realidade me puxa para atuar e fazer", né, e tirar as pessoas do risco mais agudo, mais iminente, porque essa é a nossa obrigação, né, e não tem muito como a gente vai se esconder em quê? A gente vai falar: "Ah, então tá bom, ah, não, mas eu tinha uma diretriz para olhar só para prever", não, não, não vai ser assim, né. Então, acho que não respondi, né, de tipo assim, faço isso ou faço aquilo, mas esse é um pouquinho da minha visão, tá, gente. Tem muitos profissionais com visões totalmente diferentes e eu respeito também, mas acho que aqui é para trocar, né. Então, Perfeito. Perfeito, Lê. Muito bom. Eu vou puxar agora nosso último ponto aqui, né? Que antes da gente encerrar aqui o evento oficialmente, mas acho que é um ponto super válido. Você trouxe ali um cenário na sua apresentação de quem não tem dados passados para avaliar. Mas vamos imaginar um cenário um pouquinho pior. Na verdade, se a pessoa não tem dado, não tem recurso, não tem muita coisa, né? Tem pouca gente ali no time, ou é só uma pessoa no time, não tem muito fornecedor para ajudar. Então vamos imaginar o cenário do caos, né? Qual que seria ali uma ação ou duas ações, o mínimo ali viável, né? Para que a pessoa comece, né, a trabalhar com a gestão de absenteísmo em 2026, e o que você recomendaria assim de prioridade para essa pessoa que tem os recursos bem escassos dentro da empresa dela? boa.
A primeira coisa é a política, né, gente? Então, assim, a gente ter a política ali de recebimento e validação dos atestados. Eu sempre falo que a gente tem que trazer essa clareza, a gente tem que começar a receber os documentos. Para você começar a receber os documentos, precisa estar ali formatado como que as pessoas têm que entregar, e tem que chegar na sua mão esses atestados, né? Claro que se você puder, né, gente? Então, eu estou aqui pensando que somos equipes de saúde, equipes de RH aqui, que é o público maior, tá? Ótimo. Então, eu acho que assim, se você começar a receber esses documentos, você vai conseguir jogar inteiramente numa planilha, certo? Então, com aqueles dados mínimos que eu coloquei. E ali você já vai conseguir calcular uma taxa de absenteísmo, e ali você já vai conseguir saber quais são os top 5 casos ali de afastamento, da área ou de departamento. Então, você centralizar o recebimento desses documentos, fazer chegar ali na sua mão, na mão de quem vai fazer, é o principal. Porque sem essa informação, fica muito, muito difícil, né? Ah, mas nossa, vocês vão falar assim, nossa, mas não. Você não sabe como que aqui na minha empresa é uma dificuldade muito grande, ninguém quer saber de nada. Tá bom, começa com uma área, né? Aquilo que eu falei, começa com uma área. Engaje 1 ou 2 gestores para eles encaminharem, então, os documentos para você, né? Para que você consiga trazer. E você vai conseguir ganhar essa força, principalmente com gestores que sofrem com absenteísmo calados. Né? Eles já sofrem que eles não têm equipe, que a equipe falta, que ele não tem como repor. E você já sabe na conversa ali do dia a dia que esse gestor sofre com isso. Talvez ele não saiba o nome, talvez ele não saiba que tem solução, mas ele já sofre com isso. Que tal você começar, né, a conversar com esse, começar com uma área que possa ser o seu piloto ali, ser o seu início. Então, eu daria certamente essa dica aqui. Não esperem, gente, que alguém vai bater no ambulatório, na área de vocês, e vai falar: olha, você pode fazer a gestão de absenteísmo para mim? Não vão. Né? Acho que vocês têm que, eu sempre falo para que vocês sejam protagonistas da gestão de absenteísmo, para que vocês aprendam ali sobre gestão de absenteísmo, tá? E aí vocês sabem que aí vocês têm que ir atrás. Tem que ir ganhando um, ganhando o outro, né? E não é só sobre isso, tá, gente? Eu estava no curso aqui de especialização de medicina do trabalho, e nem assim, eu dou aula lá de gestão de absenteísmo, mas os médicos ali, né, enfim, as pessoas que estavam nesse dia, estavam perguntando exatamente sobre isso para os profissionais mais antigos, como que eu faço para ganhar atenção para fazer saúde e segurança do trabalho? É a pergunta, gente. E aí todos, né, profissionais gerentes globais, diretores globais dessa área, da área de RH, todos falam sobre isso, gente. Não adianta, vá com números. Saiba falar a linguagem dos números, saiba vender, saiba falar com as outras pessoas. Não espere isso. Você tem que ter um poder de persuasão, de convencimento, e principalmente se ele estiver baseado em números. Gestão de absenteísmo, ele é bom porque é fácil falar de números, né? E eu lembro que nesse momento as pessoas até, os profissionais até falaram: comece com gestão de absenteísmo, com gestão de afastamento, que são coisas que são fáceis de você colocar número e você fazer o primeiro convencimento ali com a diretoria, porque são coisas muito importantes, né, e que você consegue extrair, que você consegue provar. Aí você conseguiu um, você consegue outro, e você consegue outro, e aí você começa a falar e se aproximar dessas pessoas, começa a falar, e elas começam a te ouvir mais e ver o resultado. E aí sim, a sua área vai ganhando força, você vai ganhando protagonismo, né? Não só a sua área, mas você individualmente como profissional, né? Acho que isso é muito importante também. A gente também tem que olhar, né, para as nossas. Claro, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, que a gente se comprometeu, que é cuidar da saúde ali dos trabalhadores, enfim, mas também olhando para a nossa carreira, para o quanto que a gente vai melhorando como profissional e vai atendendo mais gente através da nossa habilidade de falar com as outras áreas e ganhar relevância para poder atender mais gente, para poder fazer mais programas. E aí acho que vira um ciclo, né, virtuoso ali. Perfeito, Lê. Acho que esse é um ponto também sempre de muita dúvida e que bom que a gente está debatendo isso aqui hoje. Pessoal,
não temos mais tempo viável para responder outras perguntas à altura, mas eu queria dizer que a gente recebeu, inclusive, previamente aqui algumas sobre saúde mental, riscos psicossociais, né? A gente sabe que esse tema vem forte ano que vem, então eu já vou dar um spoiler para falar para vocês que a gente vai tratar disso nos primeiros Close Experts de 2026. Então, fiquem de olho ali no e-mail de vocês, que a gente sempre manda divulgação, nas nossas redes sociais, na própria rede social da Letícia, que a gente vai, com certeza, divulgar esse próximo evento para vocês, assim que a gente tiver todas as informações. Eu queria agradecer muito, 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 primeiramente a Letícia, que esteve aqui com a gente, compartilhou tanto conhecimento, tanta informação importante. Queria agradecer imensamente todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo. Nossa última edição do ano, então é aquele momento que a gente olha para trás, vê todas as edições que a gente fez, e a gente fica muito feliz de ter chegado aqui na 16ª edição do Close Experts, trazendo, né, sempre essas informações essas trocas muito ricas, né? E aí, Lê, antes de qualquer coisa, eu queria te pedir para deixar uma última mensagem aí para quem está nos assistindo. Ótimo, acho que é a hora de fazer. Peguem esse passo a passo aqui, comecem a gestão, não tenham medo de fazer a gestão de absenteísmo, e né, eu sempre falo que a gestão de absenteísmo não é sobre recusar atestado, não é sobre punir funcionários, vocês precisam também me ajudar a levar a gestão de absenteísmo como uma área de extrema relevância, que pode abrir muito ali os dados ali para a gente realmente melhorar a saúde do trabalhador e contribuir enormemente ali, a gente consegue segmentar, a gente consegue fazer coisas muito direcionadas, baseadas em dados, e é só começar, gente, porque realmente depois vocês vão ver todos os benefícios que é fazer a gestão de absenteísmo. Então, hora de pôr no papel ali, para começar 2026 já com aquele sentimento de começou, sabe? Perfeito. Perfeito, muito obrigada, Lê. Pessoal, a gente já mandou aqui no chat o link do nosso feedback, vocês vão receber por e-mail também, vão receber por e-mail a gravação do evento, espero que vocês tenham gostado. Boas festas agora, nesse final de ano, e espero que vocês continuem acompanhando a gente no próximo ano, que com certeza a gente vai vir com muito conteúdo útil para vocês, porque esse é o nosso objetivo sempre, né? Trazer aí informação de qualidade e trocar muito conhecimento com vocês. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.